Opa, e aí pessoal, tá tudo bem? Vamos falar hoje sobre documentos. Hoje vamos falar um pouco sobre documentos aqui de Portugal, para quem tem dúvida, principalmente para quem é imigrante, né, ou brasileiro, que já mora aqui há algum tempo e tem algumas dúvidas sobre documentos, algumas dicas, curiosidades, comparando alguns documentos daqui com os do Brasil. Então vamos lá. Vou fazer uma apresentação um pouco rápida, não vou ser muito detalhado em cada documento. No outro vídeo, quem sabe, né, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado sobre cada documento, passo a passo para conseguir tirar eles. Mas aqui vai ser algo mais rápido, só para vocês entenderem mesmo quais são os documentos que temos aqui em Portugal e fazer algumas comparações com alguns documentos aí do Brasil. Bom, esses documentos que você está falando são os documentos essenciais, desde os mais básicos até o título de residência e cartão cidadão. E essas dicas aqui vão ser mais para quem já mora aqui em Portugal, né? Para quem é estrangeiro, seja brasileiro, de outro país, que não tem conhecimento dos documentos que tem que ter aqui em Portugal e que queira futuramente se legalizar. Então vamos lá. Atestado de morada. Esse documento é como se fosse o nosso comprovante de residência aí no Brasil. Aqui em Portugal a gente consegue tirar esse documento na junta de freguesia. O próximo documento é o NIF, que é o número de identificação fiscal, que seria no Brasil o nosso CPF. E para solicitar o NIF, aqui em Portugal a gente tem que ir nas finanças. O outro documento que pode se solicitar nas finanças também, abrir atividade. A partir do momento que você tem o NIF, você pode solicitar a abertura de uma atividade. Em comparação ao Brasil, seria como o MEI, que é o microempreendedor individual. E aqui seria o profissional independente. E essa atividade você escolhe um ramo que você quer trabalhar. Por exemplo, pode ser de pintura, elétrica, construção civil, várias outras atividades. E com isso trabalhar de forma independente e emitir e passar recibos verdes, que seria a nota fiscal. O próximo documento é o NIS, que é o número de identificação na segurança social. No Brasil seria INSS, que está relacionado à segurança social. Caso você tenha algum acidente de trabalho, fique desempregado, para mulheres gestantes, é a assistência que o governo dá para as pessoas que têm esse número de identificação social. Promessa de contrato de trabalho. É quando uma empresa te faz um documento se comprometendo a te dar um trabalho futuramente. Esse documento não é um contrato de trabalho, mas é uma promessa de que você será contratado para trabalhar nessa empresa. Contrato de trabalho. Aqui em Portugal, por exemplo, não se usa carteira de trabalho como no Brasil. Aqui os trabalhos, os empregos a contrato de trabalho, o empregador e o empregado assinam e pronto. São algumas folhas que são assinadas. Manifestação de interesse. É quando o cidadão estrangeiro que está aqui em Portugal deseja permanecer em Portugal a trabalho. Aí tem que ser feita essa manifestação de interesse junto do CEF, Serviço de Estrangeiro e Fronteiras aqui em Portugal, e dar entrada no pedido de manifestação de interesse para poder adquirir futuramente o título de residência ou o cartão de residência. E esse título de residência é quando o CEF permite que o cidadão estrangeiro que está aqui em Portugal trabalhando possa permanecer sem ter nenhum tipo de problemas futuros. E como se faz a manifestação de interesse? Primeiro você tem que estar trabalhando, seja ou com contrato de trabalho ou a recibos verdes. Se você for dar entrada através do contrato de trabalho, é no artigo 88, número 2. Se você for dar entrada através de recibos verdes ou trabalho independente, é através do artigo 89, número 2. Então, feito isso, você já sabe qual é o artigo que você se enquadra. O próximo documento seria o passaporte, comprovante de entrada regular em Portugal, que no caso seria o carimbo do CEF no seu passaporte, assim que você chega em Portugal. O próximo documento seria o comprovativo de meios de subsistência, que seria recibos e pagamentos das empresas, que se chama recibo. No Brasil nós chamamos olerite ou contra-cheque. Extrato bancário, você tem que comprovar que você tem como se manter em Portugal. Certificado de registro criminal, para quem é no Brasil seria os antecedentes criminais, que pode ser emitido pelo site da Polícia Federal. Autorização para consultar o registro criminal. Documento comprovativo de alojamento, que no caso pode ser o atestado de morada ou o contrato de arrendamento. O NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. O NIF, que é o número de identificação fiscal, que é o das finanças. Contrato de trabalho ou atividade aberta, né, pelos recibos verdes, ou promessa de contrato de trabalho. Esses são os documentos que você tem que enviar online no dia que você fizer a sua manifestação de interesse. E no dia que você for chamado para fazer a entrevista no CEF,
você tem que levar esses documentos que você enviou online e outros documentos que vão ser pedidos. E o próximo documento seria o título de residência. Esse título de residência você consegue assim que sua manifestação de interesse é aprovada pelo CEF. Primeiro você vai fazer a sua manifestação de interesse para pedir o título de residência. O CEF vai avaliar seus documentos. Assim que ele aprovar, você vai estar liberado para fazer um agendamento, escolhendo um dia e hora para poder ir ao CEF. Depois que você for ao CEF, tiver tudo ok, aí é só guardar o título de residência, que demora mais ou menos 3 semanas ou um mês. E depois que você já tiver em mãos seu título de residência, quais são os benefícios disso? Primeiro que você fica legal no país, não fica irregular. E com o título de residência você pode solicitar seu número de utente, que seria o número que você recebe, para poder ser atendido por de saúde, hospitais, fazer compras em farmácias, por exemplo. É como se fosse o nosso número do SUS no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Aqui se chama número de utente. E também com o título de residência você pode estar fazendo a sua troca da sua CNH do Brasil pela carta de condução aqui de Portugal. E para isso você tem que pedir a autenticidade da sua CNH no consulado brasileiro aqui em Portugal. E para isso você já tem que ter em mãos o título de residência. Já com o número de utente, título de residência e a autenticidade da CNH emitida pelo consulado, você pode fazer um exame médico para a troca da CNH pela carta portuguesa. Tendo feito tudo isso, você pode entrar em contato com o IMT e agendar um dia para ir lá fazer a troca do seu documento. Outro benefício do título de residência é que você pode solicitar ao CEF o seu Estatuto de Igualdade de Deveres. E com esse Estatuto de Igualdade de Deveres, você pode estar solicitando ao IRN seu cartão cidadão. Bom, então é isso. Nos próximos vídeos, vamos tentar explicar um pouco melhor sobre cada documento, tirando um pouco melhor as dúvidas. Até a próxima!